Vamos lá, Beleza, professor. vamos lá. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os modelos referência ISO, OSI e TCP/IP, tá bom? Vamos lá. Vocês querem que eu faça aquele batidão direto e aí a hora que acabar nós já finalizar a aula, pode ser? Melhor, professor. Eu acho, né? Que devia ter meninos. Vocês também estão de acordo? E deram uma fugidinha do celular. Tranquila. Beleza, então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que é o modelo OSI, tá? O que é o modelo OSI? O processo de enviar uma requisição para um servidor é parecido como enviar um pacote pelos correios. Isso é, os pacotes enviados pelo computador passam por algumas etapas até chegar ao destino final. Esses, esses passos são o que chamamos de modelo OSI, tá? Por exemplo, o que é esse passar em algumas etapas? Hoje todo mundo nós acessamos a internet, né? Inclusive estamos no online, né? Para nós chegarmos ao destino final, nós temos que passar por algumas etapas. O que são essas etapas? Por exemplo, eu digito o Google. Quando eu digito o Google, teoricamente, eu estou mandando uma requisição para minha internet que chega lá nos servidores do meu provedor. Desse provedor de internet bate em outro provedor de internet e vai indo sucessivamente até chegar ao destino final, tá? Então, a internet são vários provedores que se comunicam entre si, tá? Então, por exemplo, Net Barretos ou Nicknet, eu tenho quase certeza que eles têm um link da Vivo, um link da Algar, eles têm outras internets que eles disponibilizam para nós, tá? Então, a internet ela é essa cadeia, tá? De conexões. O termo protocolo OSI refere-se ao modelo de referência OSI, Open System Inter Interconnection. Então, elas é um modelo que é de conexões, tá? Também conhecido como modelo OSI. Ele é um modelo conceitual usado para entender e escrever as funcionalidades e interações entre os diferentes protocolos de rede e sistemas de comunicação de dados. Hoje todo mundo sabemos que mais para frente eu vou explicar para vocês o IPv4, né, que é um endereçamento de IP, ele não está tendo mais no mundo, né? Ele está se esgotando. Quando surgiu a internet, começou a ter esse tipo de IP e ao decorrer da internet acabou, né? Esse IPv4 e agora nós estamos utilizando o IPv6, tá? Então o IPv4 ele tem comunicação com o IPv6. Depois eu vou mostrar um pouquinho na prática como que é feito essa comunicação, tá? Quando fazemos uma requisição para um servidor web, ela percorre um longo caminho da sua máquina até o servidor. Então esse caminho, por exemplo, o Google, tudo bem, o Google está aqui no Brasil, mas tem muitos sites como a Amazon, que está lá fora, que está lá nos Estados Unidos, tem vários servidores na Inglaterra, tá? Então nós acessamos o mundo inteiro através da nossa internet. Ele percorre o mundo inteiro. Essa requisição que sai do seu computador por um cabo de rede ou pelo ar, caso use um Wi-Fi, passa pelo seu provedor de internet e por diversos outros provedores para chegar até o destino. Foi o que eu tinha
explicado, tá? Quando o servidor manda uma resposta, esse caminho se repete. Então, por exemplo, eu vou acessar o Google. Eu bato lá no servidor do Google e ele me retorna. Então ele faz o mesmo caminho de ida e volta, tá? Eu deixei aqui algumas referências, caso vocês quiserem aprofundar um pouco mais, porque a intenção desse curso, né, dessa mentoria, não é aprofundar muito na parte de internet, tá? Então eu vou dar uma passada geral. Nesse caso, vocês quiserem aprofundar, depois eu vou passar o slide para vocês aqui no Classroom. O modelo OZ ele foi criado em 1947. O ABNT é um membro da OSI, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Sabe o nosso teclado? Independente se for celular, computador, notebook, o nosso teclado ele é chamado de ABNT2. Por quê? Porque ele é brasileiro, ele tem o C cedilha, tá? A não ser os MacBooks, né? Que aí os MacBooks são lá fora e eles não têm o C cedilha, são americanos, né? E americano não usa o C cedilha, é só o Brasil, tá? Então, o ABNT, ele é membro da OSI, tá? E o início da década de 1970, o OSI ele teve uma atualização, que é a modelagem de sistema de comunicação em camadas. O que é esse camada? Por exemplo, vamos supor que é usuário. O usuário do RH ele vai acessar uma camada. O funcionário ali do TI ele vai acessar outra camada. E assim sucessivamente, tá? Aqui eu também coloquei a da ISO. A ISO, ou IEC 74981 de 1994, ele abrange, né? É o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação, Telecomunicação. E o COBEI é membro desse IEC. Essa ISO, ela ele regulariza, né, todas essas funcionalidades de telecomunicação, iluminação, eletricidade, eletrônica. Então é ele que também ajuda a regularizar, tá? E as referências também deixei aqui embaixo para vocês, tá? Aqui eu coloquei esses dois desenhos, que esses dois desenhos foi o primeiro desenho de internet, tá? Esse daqui foi o primeiro desenho que eles tentaram, né? Tá meio borrado, tá meio ruim de ver, mas eles foram os primeiros desenhos que foi desenvolvido para internet, tá? O do lado esquerdo aqui é de internet, o do lado direito é para iluminação. Cada camada agrega o valor aos serviços fornecidos pela camada inferiores. O uso de camada divide o problema em pequenos pedaços. Aqui tem um A. A garantia de independência de cada camada ao definir serviços privados por uma camada para a camada mais alta, independente de como esses serviços são realizados, tá? Permite mudanças na camada de dados que ainda oferece aos mesmos serviços para a camada superior. Então cada camada vai oferecendo um serviço para o superior, tá? Técnica similar ao uso de métodos e bibliotecas de funções de programação estruturada. Essa parte aqui de programação estruturada
é a mais parte de programação mesmo, tá? Não é muito a parte de vocês de rede. Mas eu quis colocar aqui porque não é só a parte de internet, de, de energia que tem essa camada. A de programação também. Então nós temos que seguir várias regras para poder estar se adequando a alguma aprovação, que nem para nós podermos exportar o nosso sistema, né, o nosso software, nós temos que ter uma série de ISOs para nós podermos protocolar junto com esse desenvolvimento, senão nós não podemos fornecer para fora do Brasil. Então isso é bem chatinho de fazer também. E muitos softwares bons, né, alguns sistemas bons, não podem ser exportados por causa disso, tá? Uma camada somente se comunica com camadas objacentes. Vamos lá. Um problema: caos em redes. Ó, checagem de erro, envio de mensagens, aplicações, criptografias, codificação no meio físico. Como chegar ao servidor certo? O OS ele simplifica tudo isso, tá? Então aqui no desenho do lado direito, ó, são as camadas que nós acabamos de falar, ó. Aplicações, funções, programas de usuário, aplicação de dados, codificados, sessão, ligação lógica, transporte. O que é esse transporte aqui? É os dados que vai ser transportado para outro servidor, tá? Então nós chamamos de transporte, tá? Rede, endereço e roteamento, enlace. O que é esse enlace? Enlace é a conexão entre dois equipamentos, tá? Nós chamamos de enlace, que nós fazemos tipo um túnel entre os dois, tá? E o físico, né, que é o modo de conexão, que é ou via cabo, ou via Wi-Fi, é o modo físico mesmo, tá? Protocolo TCP/IP. O que é o protocolo TCP/IP? É um conjunto de protocolos que possibilita a comunicação entre computadores. Então, se nós não tivéssemos esse protocolo TCP/IP, hoje em dia nós não conseguiríamos ter a internet, tá? Porque um equipamento ele não iria se comunicar com o outro, tá? Então esse protocolo ele foi de grande avanço na nossa tecnologia. Os primórdios da internet ele não existia, tá? Quando começou a internet ele não existia. Por isso que quando iniciou a internet era um computador de um lado e um computador do outro. E esses dois computadores eles se comunicavam entre si. E era só isso. Geralmente tinha só em universidades. Ele combina com um protocolo de controle de transmissão, TCP, responsável pela transmissão dos dados. Então o que acontece aqui? O OSI ele monta esses dados para nós, como se fosse uma caixa de correio, né, para enviar para o correio. E o responsável pela transmissão dos dados é o próprio correio. Então ele que vai estar enviando esses dados para outros lugares, como se fosse um pacote físico mesmo, tá? Como um protocolo de IP que identifica os computadores e servidores. Todo o equipamento que é conectado à internet, ele obrigatoriamente ele possui um IP e também ele tem um registrador que chama MAC, tá? Esse registrador ele é um endereçamento único, como se fosse o nosso CPF, que não muda. Quando esse equipamento ele é fabricado, ele já é separado esse MAC, né? E não tem como trocar, tá?
Como o TCP/IP funciona. Embora apenas 2 protocolos estejam evidenciados no nome TCP/IP, a tecnologia funciona por meio de camadas que trabalham em conjunto para garantir a transmissão, integridade e segurança dos dados conforme eles viajam pela web. Então, o protocolo TCP/IP ele é responsável pela integridade dos nossos dados. Por exemplo, eu vou acessar o meu Facebook. Nesse caminho todo, eu não posso perder a integridade dos meus dados até chegar lá no servidor do Facebook, porque aí a camada não está sendo aplicada, tá? Então ele tem que ter integridade nos dados. A camada de transporte TCP refere-se ao protocolo de controle de transmissão, da sigla TCP/IP, ela que define como os dados são transmitidos entre as duas partes do processo, tá? Então, todo o processo ele tem essa transmissão. Então, ela tem que ser íntegro e e o meu computador e o servidor da Google, só eles dois vão conseguir entender, tá? Aqui está o exemplo, ó. Como o seu computador e o servidor no qual um site está hospedado, por exemplo. Então, só o meu computador e onde que está hospedado aqui o site vai conseguir entender quais são esses dados, tá? Aí depois tem vários tratamentos para o usuário, tá? Que é transmitido para nós a olho nu. Segundo com o paralelo do serviço postal, a camada de transporte seria a preparação do seu pacote para envio. O serviço define qual meio de transporte será utilizado e como o pacote será embalado para que chegue no seu destino intacto, entre outras medidas. Boa noite, Jailson. Opa, boa noite. Para isso, a camada de transporte estabelece os canais de comunicação de transferência de dados, todos eles independentes de host e responsáveis por atingir cada byte que compõe os dados em questão serão transmitidos de forma íntegra. Então todos os dados, aqui byte é 0 e 1, tá? De que é binário. Tudo certo, galera? Tô falando muito rápido. Não, tá tranquilo, professor. Boa noite. O byte nós aprendeu na matéria do que a gente teve uma matéria, nós aprendeu isso aí, 0 e 1. Aprendeu? Aham. Não, é bom, porque vai usar muito. Tá tranquilo também, acabei de entrar, mas tá tranquilo. Beleza. No paralelo com o serviço postal de camada de rede, também conhecida como camada de internet, é responsável por dar o sinal verde final para o envio do seu pacote. Então, por exemplo, eu mando o pacote, eu solicito no provedor, o provedor aceita, ele percorre o caminho dele, tá? Em linguagem mais técnica, cada camada lida com as interfaces de host e transforma os pacotes de dados em datagramas. Eles vão diminuindo, tá? Eles vão ser maiores, porém menores. Cada datagrama possui dois componentes principais: o cabeçalho
ou contendo o endereço IP da origem e do destino de outros dados revelantes. Então, quando eu mando uma solicitação para o Google vai saber qual que é o meu computador, qual que é o meu IP, tá? E o meu computador vai saber qual que é o IP do Google e como que ele deve lidar com isso. A carga útil, payload, depois eu vou mostrar para vocês o que é um payload, tá? Que contém os dados em si que estão sendo enviados. Aqui vale fazer a distinção entre o endereço IP ou protocolo de internet. É o conjunto de regras e definições que permite que os dados sejam enviados entre computadores e servidores conectados ao redor do mundo. Então eu posso acessar qualquer coisa através do meu computador, que a rede, a internet, né, todos os protocolos, camada OSI, né, o TCP/IP, ele vai saber seu destino, porque eles têm rotas, tá? Que são os payloads. O endereço IP, por outro lado, é um elemento específico utilizado para identificar numericamente cada host enviados no processo de transferência, garantindo desta forma que os dados saiam do lugar certo e cheguem ao lugar certo, da mesma forma que um endereço doméstico para uma transportadora. Então ele vai saber, né, como eu tinha falado, ele vai saber da onde que ele veio e para onde ele vai. E isso da mesma forma, quando vem a resposta, tá? Além do protocolo IP, a camada de rede também utiliza o protocolo ICMP, Protocolo de Messengers de Controle da Internet, responsável por fornecer relatórios de erro às fontes de envio de dados. Desta forma, caso haja algum problema de comunicação entre os hosts, a mensagem definirá qual o erro ocorrido e ajustes poderão ser realizados para completar o processo de maneira bem sucedida. Então eu tenho tratamento de erro, tá? Então, por exemplo, um site está fora, ele vai aparecer lá 404, né? O que é esse erro 404? Ele é o erro de hospedagem, ou o arquivo está corrompido, ou não tem internet no servidor, tá? Então ele vai me falar o que ocorreu. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui algumas imagens para ilustrar, né, o que compõe uma internet, tá? Aqui eu não coloquei questão de cabeamento, essa parte eu não coloquei, tá? O primeiro, esse daqui, ele é um hack, tá? Ele é um hack de servidor, no qual tem vários hubs e várias conexões. Geralmente, provedor de internet vai ter mais de 10 desse daqui lotado mesmo, tá? De fibra, de cabo normal, tá? Esse daqui, ele é um hub, tá? Eu coloquei esse hub aqui da TP-Link, que é o mais comum de se ver normalmente, tá? Esse hub, ele não é gerenciável. A primeira porta dele é a entrada de internet e as outras são saídas, tá? Esse daqui são alguns conectores, não sei se vocês já viram, mas é aqueles conectores que você deixa na parede, tá? Aí vem um computador e pluga, tá? E esse último aqui, provavelmente vocês não viram,
que esse daqui é uma interface de rede. O que é essa interface de rede? Quando eu tenho um computador servidor mesmo, daqueles da Dell, eles vêm essa interface de conexão. O que é essa interface de conexão? Eu coloco vários tipos de rede nele e ele vai fazer esse gerenciamento de entrada e de saída. Se algum cair, ele já sobe o outro. Tá? Então isso daí ele é bem legal para pequenas redes, né? Quem tem servidor, pequenas redes, é muito bom essa interface aqui. Dá para colocar em computador normal também, tá? Hoje em dia tem já a disponibilidade de comprar essas placas para colocar em computador normal. A parte de rede já foi, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre cablagens metálicas, tá? As ligações metálicas são interações químicas que ocorrem entre átomos e metais, que podem ser igual ou diferentes. A conexão eletrônica produz características únicas que diferenciam esse tipo de ligação das interações covalentes e iônicas. Então é a nossa conexão do dia a dia aí que vocês já estão acostumados, né? Aqui coloquei um exemplo aqui de 3 potenciômetros, né? Conectados entre si. Aqui é um chicote aparentemente de carro, tá? Com um cara tá passando uma autofusão, tudo. Geralmente tem no nosso carro, né? Esses tipo de conectores. Aqui é a conexão óptica, tá? O que é a conexão óptica? É o que geralmente nós vê, tá? Na nossa internet, que é aquele cabinho que vem da internet, que passa no modem, né? Que geralmente tem nas nossas casas, tá? O cabo de fibra óptica é uma... Professor, Oi? desculpa interromper, eu tenho uma duvidazinha nesse cabo de fibra ótica aí. Pode falar. Vamos supor, aonde ele passa dentro do chão, é o mesmo cabo que chega na nossa casa? É o mesmo. Ah, tá. Não, porque uma vez nós tava mexendo na terra lá, e aí o trator lá, os caras do cabo de fibra ótica chegou lá, tava com medo de arrebentar, sabe? Aham. Aí, porque os que passam enterrado no caso, se arrebentar eles deixam de fornecer internet para algum lugar, mas podre. Correto. Geralmente, quando esses cabos eles são enterrados, né? Eles são de outras cidades, né? Por exemplo, aqui em Barretos fornece internet para Colina. Então, geralmente esses cabos entre Barretos e Colina, eles são subterrâneos, tá? Ah, tá. Certo? Uhum. Mas se estourar, provavelmente uma cidade vai ficar um pouco sem internet. Como já aconteceu comigo várias vezes. Certo, copiado. Então, a fibra ótica ela é uma tecnologia que utiliza um filamento de vidro transparente com alto grau de pureza como meio físico, tá? Então, a fibra ele é muito difícil de manusear, porque qualquer coisinha quebra, não pode ter sujeira, tá? Senão já perde sinal, atenuação, tá? Seu E diâmetro... tipo, Sim. quando a gente fazemos infra pra ela, assim, sabe? Tem que fazer a curva bem suave, porque ela não pode torcer, essas Isso. coisas. Porque ela é por Isso. luz, né? Ela Ela é é por luz. Isso. Se ela sofrer alguma atenuação, né? Se a principal sofrer atenuação, o retorno do meu equipamento, eu posso derrubar o servidor da empresa. Inclusive quando tava fibrando lá o Vida Nova, no primeiro Vida Nova ali, nós tínhamos um cliente, eu não lembro qual na época,
que o equipamento dele estava atenuado. A fibra dele estava atenuada. O que aconteceu? Começou a voltar a luz e ofuscar o nosso servidor. O servidor começou a ficar cego, vamos dizer assim, né? Aí começou a derrubar metade de Barretos. Então, ele é bem sensível, tá? Então, ó, o seu diâmetro é tão fino quanto um fio de cabelo humano e permite carregar milhares de informações digitais sem perder significativas ao longo de grandes distâncias, tá? Então, como eu já tinha dado exemplo, né? Por exemplo, Barretos fornece internet para Colina. Assim, não é uma distância muito grande, né? Mas para uma fibra é bastante, né? E a fibra ela permite essas distâncias grandes sem perder a sua potência, né? Vamos dizer assim. Ô, Guilherme, Oi. e a que distância que ela começa a perder? Cara, eu acho que é uns 800 km, 900, aí começa a ter Meu Deus. repetidor. Vixe, é muita coisa. É bastante, é bastante. Porque o de rede mesmo, esses convencional Cat5, Cat6 aí, é 100 metros mais ou menos, né? 100 metros, isso. Então, que aí ela já começa a ter perca, né? 80 ele já começa. Já começa a perder, né? Começa. Ó, ao redor do filamento existem outras substâncias de menor índice de refração. Então, dentro da nossa fibra, né, tem a fibra, aquele cabinho amarelo ou cabinho azul, né? Essa camada, ele é isolado da fibra, tá? Então, é um material bem assim, molinho, né? Para não perder a durabilidade dessa fibra, para não perder luz também. Ele é isolado para não bater luz de fora para dentro. Que fazem com que os raios sejam refletidos internamente. Então essa camada ela não deixa os raios, né, internamente, que é de luz, elas não interferir, minimizando assim as perdas de transmissão. Os sistemas de comunicações baseados em cabo de fibra ótica utilizam dispositivos emissores de luz, os LEDs ou lasers. Na net era laser, tá? É um laser vermelho. Além disso, as fibras ópticas são imunes a ruídos e interferências eletronicamente, tá? Então, por exemplo, no cabo de rede, se eu passar o cabo de rede junto com um cabo de energia, esse cabo de rede ele vai sofrer interferência, tá? Então, em muitas casas, inclusive até na minha casa eu fiz errado também, que eu passei junto com um conduíte de energia, então eu sofro muita interferência, ao contrário da fibra, né? A fibra ela não sofre interferência, inclusive ela está descendo junto com o meu relógio, junto com o cabo do relógio, então não tem interferência nenhuma, tá? Isso é por causa da indução, né? Dos cabos de potência, né? Isso, é por causa da tecnologia mesmo, né? A fibra ótica ela é luz e o cabo de rede ele é magnético, né? Então acaba interferindo mesmo. Hoje também é por lei separar, né? Creio que sim. É por lei separar. Hoje, quando a gente vai fazer assim, porque eu trabalho na parte de infra, sabe? Aham. Indústria, essas coisas. Nós sempre tem que separar. Potência é potência, sinal é sinal. Entendeu? É. Instrumento ali é tudo separadinho. Pra não interferir na comunicação deles. É complicado, né? Tem que preparar toda a estrutura. Tem que fazer tudo. tudo certinho. 24 volts no 24 volts, potência na potência, rede na rede, tudo bonitinho. É complicado. Essa parte de telecomunicação, ela é bem complexa, cara. Uhum. Bem. Que atrapalha, né, a comunicação, né? Sim, atrapalha bastante.
Aí às vezes dá uma falha, não consegue fazer certinho a leitura de alguma coisa. Sim, aí perde integridade, né? Exatamente. Que O nem na aparelho parte fica do bonito. Ozzy, né? Sim. Aí fica. Por isso tem que separar bonitinho. Sim, sim. Ó, aqui eu coloquei um. Esse aqui é um servidor, tá? Ele é um hub, igual que nós vimos aqui, só que ele é de fibra, tá? Então cada porta dessa, cada portinha dessa sai um parzinho aqui de fibra. Então cada uma porta sai 2 fibras, tá? E esse daqui do lado direito é um modem óptico, ou chamado de ONU, tá? Então é esse equipamento que ele vai receber o sinal de luz por essa entradinha verde, converter lá dentro e transmitir para nós os dados via cabo ou via Wi-Fi. Hoje em dia a tecnologia está mais avançada, né? Hoje o equipamento já tem o cabo, já tem Wi-Fi, já tem tudo nele. Roteadores wireless. O wireless é uma tecnologia que permite uma conexão de 2 dispositivos através de ondas de rádio, sem haver a necessidade de uso de cabo. Então, ele é via rádio, ele vai trafegando aí pelo ar, tá? Diferentes das demais áreas cadê meu mouse? Áreas de negócio, tá? A tecnologia wireless, também conhecida como Wi-Fi, Wireless Fields, permite a criação de ondas de rádio de frequências não licenciadas, tá? O que é essa ondas não licenciadas? Ah, mas é ilegal? Não, tá? É ondas de rádio, tá? Essas ondas de rádio, quando nós colocamos lá na AM, né? Pegamos aquele sertanejão no final de semana, lá na rádio AM, aquele modão. Aquelas ondas são ondas legalizadas, tá? São frequências já legalizadas, licenciadas, de alto custo, né? Alta tecnologia, né? Aqui que nós estamos falando é de pequenas ondas, tá? Que não interfere no rádio, né? Não interfere as transmissões de rádio, mas tem um porém. Se caso alguém tem caixinha Bluetooth aí, ó, já vai uma dica aí, hein, de técnico de informática. Quem tem caixinha Bluetooth, não deixa perto do roteador, tá? Se caso você tiver conectado numa caixinha Bluetooth, deixa ele longe, porque senão cai o Wi-Fi, porque é a mesma frequência, tá? Como é que é? Como é que é? Não entendi. Quem tem caixinha Bluetooth, sabe aquelas JBL Bluetooth? Sei, aham. Se você deixar perto do roteador, dependendo da frequência que tá o teu Wi-Fi, a caixinha derruba o teu Wi-Fi. Aqui em casa tem o 4G e o 5G. O 5G cai muito. Por que será? Parede. Parede? Parede. Porque eles falam que o 5G é bom, você tá no mesmo cômodo. É isso mesmo? Isso, correto. Tipo assim, eu tô aqui, tá lá na sala o roteador e dá uns 5, 10 metros do meu quarto aqui. Aí ele já cai. O 5G ele é mais dados, né? A transmissão dele é mais rápida, porém o alcance dele é menor. Sim. Ô professor, em relação aí que você falou da caixinha aí via Bluetooth, cara, meu primo me falou isso aí, que ele é TI. Só que eu achei que era até brincadeira dele, zoeira dele. Não. É verídico mesmo isso daí, cara? É verídico. Eu passei por isso, cara. Rapaz do céu, eu achei que era zoeira dele, mas nunca fiz o teste, não. Eu vou fazer o teste, chegar lá em casa lá pra mim ver. Não, faz o teste e aí depois você me fala na próxima aula. Pronto, demorou. Falo sim. Beleza. Vamos lá. Ô, professor, Oi? eu tenho uma dúvida também. Sim? É igual Wi-Fi, Aham. é igual seus wireless.
Tem Aham. lugar nas empresas que eles conseguem bloquear o sinal de Wi-Fi? Tem algum bloqueador de sinal de para não funcionar ou é só depende das paredes também, no caso? Olha, tem os dois, tá? Tem bloqueadores de sinal, porém o custo é grande. Geralmente, quando dá essas oscilações de energia de internet, né, de Wi-Fi, 80%, vamos colocar aí, 80, 90% é por causa de parede, por causa de ferro, tá? Então, muita indústria que Ah, tem bastante ferro acaba barrando a conexão de Wi-Fi, a propagação do sinal. certo. Então, é bem comum isso acontecer. Copiado. Vamos lá, parei aqui no licenciados, ó. Dispensando qualquer tipo de licença ou autorização do agente regulador das transmissões para operar. Então, como eu já tinha falado, né, as rádios elas precisam de licença, precisam ter estrutura, né? E a questão do Wi-Fi não precisa nada disso, porque é uma frequência menor, tá? Não vai atrapalhar as rádios, aviões, né? Tudo que utiliza aí a comunicação, a rádio, né, sem fio, não vai atrapalhar, tá? Então, basicamente são necessários dois itens em uma conexão sem fio. O hotspot é um dispositivo com capacidade de comunicação wireless, tá? O hotspot é um ponto de acesso pelo qual o sinal é transmitido. É um roteador, tá? É um roteador, basicamente. Volta. Atualmente, muitos computadores, principalmente laptops, já vêm com um sistema de comunicação wireless integrado, tá? Então, hoje não só, né, notebooks, né, laptops, mas o celular hoje, um mouse sem fio já tem wireless, já tem comunicação wireless, né? Televisões, essas televisões smart, né? Equipamentos de automação, né? Tem vários equipamentos agora que hoje em dia já está vindo com comunicação wireless, tá? Muitas casas, escritórios, estabelecimentos comerciais como shopping, restaurante, livraria, entre outros, possuem suas próprias redes wireless, possibilitando conectar-se à internet sem nenhum tipo de cabo. Um grande salto, né, em termos de visibilidade, em oferecer esse tipo de serviço para os nossos clientes, né? Então, hoje você vai no shopping, primeira coisa que você faz? Já passa lá o dedinho, já clica lá no Wi-Fi e já conecta lá no Wi-Fi do shopping, né? Então, aqui eu coloquei como exemplo para vocês, ó, esse aqui é um roteador convencional, um TP-Link, tá? Convencional. Esse daqui, esse branco, é um repetidor de sinal. Por que eu quis colocar esse repetidor de sinal? Eu não lembro qual foi o aluno, mas que me perguntou referente ao repetidor de sinal, como que ele funciona, né? Então, esse daqui é um repetidor de sinal que ele pega o sinal um pouco mais fraco do roteador e reforça e joga ele mais para frente, tá? Então, esse repetidor ele é legal, ele é muito bom usado de forma correta, tá? Se você colocar ele muito longe, onde que o sinal já está precário, ele não vai funcionar legal. Por quê? Ele já vai pegar aquele sinal fraco e te dar a sensação que o sinal está forte, tá? Então, é sempre bom deixar ele um pouquinho ali intermediário. O sinalzinho do Wi-Fi já está na metade, já coloca um repetidor, né? Que ele já pega aquele sinal que está na metade, aí sim ele consegue transmitir mais longe. Tá bom? Bom, professor, no meu caso, eu até tô com um caso meio que assim. Eu tô construindo aqui na frente, vou precisar de levar só a minha internet pro cômodo da frente lá.
certo? que é um comércio. Aham. Será que dá certo um repetidor desse, então? Mas lá já tá chegando bem fraca a internet. Fraco. No seu celular fica quantos pauzinhos no Ah, seu celular? um pauzinho, dois no máximo. Fica mais para um do que dois. Entendi. Vai ter que colocar ele um pouquinho antes. Um pouquinho antes ele já é capaz de fornecer bem ali para o ambiente, será? Sim. Tipo, se eu colocar no telhado, um exemplo, No telhado ele da vai perder. laje. Ele vai perder bastante sinal por causa da laje, tá? A Da laje. laje ele tem muito ferro, né? Ele tem aquelas a armação dela é com ferro. Então ela vai perder Sim. bastante sinal. Tá mais. O certo não sei, a parte elétrica vai ser junto? Sim, Vai? vai. Tem uma tecnologia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu Ó, tava até pensando. possui repetidores de rede elétrica, tá? O que é esse repetidor de rede elétrica? Ele é um pouquinho mais caro, realmente, tá? Mas que supre a sua necessidade. Ele vai transmitir a internet via rede da própria rede elétrica, tá? Então você vai colocar um perto do roteador, né? Vai colocar um cabo nele e vai colocar na tomada. Aí, através da sua rede elétrica, ele vai transmitir no outro ponto que está o outro repetidor. Só que o que acontece? De lá para cá, a rede elétrica vai ficar ainda separada. Separado? Vai. Entendi. Olha, tenta. Eu acho que dá. Pelo menos Eu um. tava até pensando em comprar um roteador comum e Aham. jogar lá. Só que aí eu acho que vai gerar outro endereço, né? Eu acho que não repete o mesmo endereço do Wi-Fi. Não, não. Geralmente não. Tem como você configurar, só que aí se você configurar na mesma faixa, os seus equipamentos eles vão ficar bobo. Eles não vão saber Fica. qual conectar. Se você colocar o mesmo Nossa, nome, mesma faixa de IP, aí o equipamento ele não vai saber como conecta. Não dá tipo certo assim? Na saída do roteador não tem várias saídas? Você pegar e levar num outro roteador, sai, pega uma saída, põe num outro roteador? Sim. mas Aí, aí não repete. aí você vai colocar esse segundo roteador como slave, né? Que nós É isso. falamos. Aham. Aí você colocando ele como slave vai funcionar normal. Você entendeu? Mas aí não fica. Pegaria uma saída, você vai ter dois roteadores. O roteador da sua sala, um exemplo. Aí você pluga numa saída dele lá, que tem várias saídas, e joga o cabo lá na onde você quer jogar o outro roteador. Sim. Não daria certo também? Mas aí não dá esse caso de ficar burro, que nem você falou, professor, não? Não, O nesse sinal? caso não. Nesse caso, o que Não, beleza. acontece? Se você colocar um roteador convencional para fazer ele como repetidor, os roteadores de hoje em dia eles são muito fraquinhos. Então o que acontece? Vai subir o processamento desse roteador e ele vai começar a travar. Se você colocar um cabo nele, ele vai diminuir o processamento, né? Porque ele não vai pegar já um Wi-Fi precário e tratar esse Wi-Fi e transmitir. Então ele já vai pegar os dados via cabo, que já é bem melhor, né? E vai transmitir. Aí não tem perigo dele ficar bobo.
Tá, mas aí no caso, então, o ideal seria esse branquinho aí, esse repetidor, ou um comum, um roteador comum. Olha, o repetidor provavelmente você vai gastar um pouco menos, né? Que hoje um repetidor tá em média aí de 100, R$ 200, né? Mais ou menos. Para você fazer, dependendo da distância, né? Entre onde que tá o ponto principal e o segundo ponto que você quer colocar, aí você vai ter que gastar um pouquinho mais em referente a cabo de rede, né? Por exemplo, hoje geralmente o cabo de rede deve estar 2,50 metros, né? Então aí você vai ter que fazer o cálculo ali para mais, tá? Para você ter uma sobra para poder estar colocando esse outro roteador. Mas Certo. nada muito de exagero, né? Geralmente aí quando você compra bastante metro, ele sai mais barato. Maravilha, maravilha. Obrigadão. Por nada. Compra uma caixinha de 100 metros que dá. Isso. Já era. Já já eu vou falar dos cabos, do tipo de cabo. Aí vai dar pra evoluir mais um pouquinho. Tá? Prontinho. Pessoal, a referência aqui da Escola Brasil, tá? Oh, perdão, Brasil Escola, né? É um portal bem bacana, bem intuitivo. Eu comecei a aprender a parte de informática através desse Brasil Escola. Então aí as 12, 12, 15 anos atrás, aí pra eu não falar a minha idade, eu aprendi nesse site. É muito bom, recomendo bastante. Como escolher o melhor cabeamento de rede? É o que nós estamos falando agora. Aí, nós já fizemos uma análise do que nós estamos aprendendo e já praticamos já. A escolha do cabeamento de rede é fundamental para o desempenho e redução de custo do seu projeto de infraestrutura de TI. O recurso transmite sinais elétricos em grandes distâncias, tendo como base as normas técnicas como a ABNT e a quantidade do material utilizado. Vale lembrar que o cabeamento de rede é a parte da estrutura de TI responsável por todas as conexões dentro de uma empresa, tais como máquina, servidores, sistemas de segurança, equipamentos de acesso e os demais dispositivos operacionais, como as máquinas, né? Por isso, todo cuidado é pouco na hora de tomar a decisão. A conectividade traz benefícios e oportunidades para todas as organizações, é verdade. Contudo, para que seu projeto de rede funcione corretamente, é necessário utilizar o cabeamento correto para o seu tipo de negócio, né? Como estávamos falando agora, né? Referente a colocar 2 roteadores. Principais categorias de cabeamento de rede. Hoje o mercado dispõe de uma variedade de fios e cabos para estruturar sua rede corporativas. Os tipos mais usados são aqueles que conectam computadores, que são os cabos de rede normal, tá? Impressora e outros equipamentos à internet, sendo normalmente de cor azul e com conectores nas extremidades. Geralmente ele é azul, né? Inclusive o meu também é azul. E tem um conector transparente. Então todo o terminal dele, ele vai ter um conector geralmente transparente, tá? Tecnicamente são chamados de CAT, categoria, e podem se classificar da seguinte forma: CAT 5, indicada para instalações em que a velocidade de transmissão não seja prioridade. É formado por 4 pares de cabos de cobre trançados e com um revestimento de plástico, possuindo uma largura de banda de 10
megabytes por segundo. Por ser mais suscetível à interferência, seu desempenho acaba ficando prejudicado, tá? Então, o Cat5 ele foi um dos primeiros CATs, né? Um dos primeiros cabos a ser desenvolvido. Então, ele possui 4 pares, né? E entre esses pares, ele é uma camada de plástico. Cat5e. Trata-se do cabo Cat5 melhorado. Ele é um Cat5 turbinadão, né? Pois conta com maior velocidade de proteção a interferências externas. Também possui 4 pares de cabos trançados e alcança uma largura de banda de 1 gigabit por segundo. Então, quem tem aí acima, né, de 700, vamos por 500 mega aí, né, na residência, que hoje é normal ter mais de 500 mega. Na minha época era 400 kb e eu achava que eu era o máximo da escola, né? Ixi, eu lembro, hein? Nossa senhora, aí veio 1 mega, 2 mega, quem tinha 1 É, mega. Nossa senhora. né? Pra baixar 1 giga, meu Ah, Deus. você tá doido. Rapaz, joguinho que eu abaixava, nossa, demorava vários dias, tinha Nossa. limite, tinha uns trem que tinha limite. Nossa, É, era uma nhaca, velho. nossa, essa foi a minha época. Hoje quem chora, chora porque quer, porque o feio mesmo foi no passado. E foi, Hoje- hein? Hoje a internet com neguinho com 50, 100 mega aí reclama. Então, Nossa senhora. Era... e nós era feliz com 400 kbps lá, que demorava 3 anos pra abrir o site do Google. Nossa senhora, assim, meu Deus do céu. Era feio. Nossa, na minha época de jogatina, que na época eu era... Na minha época ali eu jogava Tibia, né? Bicho, eu joguei muito também. Hein? Então tinha uma época ali que nós ia na Lan House, né? Nossa, Aham. não, lá na Lan House tem Speed. Na minha época eu nem sabia que era Speed, Quem né? tinha speed era o brabo, filho. É. Quem tinha speed era o brabo. É, Eu lembro. Eu jogava muito CS também, Tibia também joguei. CS. Knight, Paladin, Druida, Sorcerer. Da hora. Quem joga mais isso, hein? Né? De vez em quando eu abro. O bagulho. Agora o negócio é gráfico. É. Antigamente era só uns desenhos, carinha andando assim. Complicado. Esses cabo Cat5e, ele é indicado para transferência de dados de uso da internet, uso padrão, tá? Então, presentes em pequenas e médias empresas. Então, hoje em dia, não só empresas, né? Mas as nossas casas, hoje em dia, possuem esse cabo Cat5e, tá? O Cat5, ele, eu acho, né? Não tenho certeza, mas ele já parou de ser comercializado. Então, ele é comercializado a partir do Cat5e. O Cat6. O Cat6 possui uma velocidade superior que as demais categorias, operando em uma frequência de 250 MHz e podem alcançar uma largura de banda de 1 gigabit por segundo a 100 metros ou 10 gigabits por segundo numa distância de 55 metros. Conta com os mesmos 4 pares de cabos de cobre de par trançado. Vocês percebem que os pares, eles não vão mudar. Eles são assim, tá? Então, o que aconteceu para evoluir? Foi a malha dentro deles, foi a tecnologia dentro deles, o cobre. Então, o cobre que foi evoluindo e esses cabos também foram evoluindo. Conta com os mesmos 4 pares de cabos, né, de cobre trançado, porém com uma torção mais forte, permitindo diminuir a suscetibilidade de interferência
Então eles são mais trançados ainda do que o Cat5e. Pessoal, esse cabo Cat6, eu acho que eu só fiz 2 em toda a minha vida. Eu lembro que eu tive que fazer uns 3 conector para acertar. De tão difícil que ele é. E é a mesma coisa. Oi? Eu tenho um pedação dele aqui. Rapaz do céu, eu Eu sofri, fa- hein? Eu tenho um pedação dele, eu devo ter uns 30 metros aqui. Eu catei meio emprestado pra não devolver, sabe? Aham, Da empresa. aham, Aí sobrou lá, eu catei ele. Só que eu não troquei. Por isso eu te fiz aquela pergunta na aham. aula passada, se compensa trocar. Compensa. Você entendeu? Porque aí, tipo assim, aqui deve dar uns 15 metros lá da minha sala. 15, 20 metros subindo lá em cima na laje e tal, e Aham. descendo aqui. Por isso eu perguntei, será que compensa trocar? É o mesmo conector, né? O RJ45. É o mesmo. É o mesmo. E por que ele tem dificuldade? Pela malha dele? Cara, é por causa da torção. Não sei se é Ah. porque na época que eu fiz eu era iniciante, né? Aham. Mas olha, eu sofri. Porque quando eu pego assim pra conectar, que eu já conectei cabo assim de rede assim, você Aham. descasca ele grande, né? Eu descasco ele, tipo assim, quase um tamanho de uma mão. Aí eu pego um trenzinho reto e fico penteando ele assim, ó, pra deixar ele firminho. Isso. Você entendeu? Eu pego ele e deixo ele bem firminho. Aí você já vai pôr na sequência certinho, pra ele não ficar destrançado. É assim que vocês fazem também, né? Eu não Sim, sei. sim. Foi o jeito que me ensinaram. Aí você deixa ele durinho, ele fica retinho assim. Isso, é Aí dessa você forma. vai, mede do tamanho do RJ45, aí tem um cortadorzinho que já tem o clipador que ele corta. Aham. Aí corta e encaixa certinho. Só que se inverter também o verde branco ir no lugar do verde, já vira nhaca. Já vira. Aí já não dá certo. Aí Se você dá clipa ruim. errado, se você clipa errado do outro jeito lá, aí você já perde o conector. Já perde o conector. É. Isso. Que aí tem o aparelhinho que você bate lá as luzinhas. 1 com 1, 2 com 2, Rapaz, 3 esse com 3. aparelhinho aí é o terror de qualquer técnico. Então, velho, falei, nossa. Aí quando bate, opa, beleza, acertei. Agora quando falha um, puta Nossa. que pariu. É da hora, é da hora. Quando eu. Teve uma época que eu trabalhava à noite lá na net. Eu trabalhava das 6 à meia-noite. E teve uma época que os meninos estavam colocando mais servidor. Uhum. E eu ajudei a fazer o cabeamento lá, estruturar o cabeamento. Eu acho que naquele dia nós fez uns 70, 80 conector. Você tá doido. Rapaz, nós testava, era uma testada e uma oração. É, se um acendeu, que vocês usam o conectorzinho também, né? Se Aham. pulou uma luzinha, já era. Já era, aí tinha que Já fazer era. tudo de novo. Tem que cortar o cabo, aí descascar ele, esticar ele de novo. Nossa, uma bosta. É complicado. Uhum. Aí, aí o Cat 6 ele é mais chato por causa que ele é mais trançado? Como é que é? Isso, ele é mais trançado. A força de trançar ele é mais forte. Ah, entendi. Eu ia tentar, eu tenho 2 conectorzinhos aqui, só que eu tô com uma preguiça de trocar esse cabo. Entendeu? Porque tem que subir lá na laje, tem que alguém me ajudar pra puxar o cabo descendo. Sabe o que você faz? Pega o cabo que tá aí, o seu antigo, Uhum. corta o conector, pega Aí- mais ou menos uns 2 palmos, vai passando fita isolante neles, entre Aham. os dois, depois só felicidade, só vai puxando, só É de guia? Você fala de guia? de guia. Ah, tá, sim, entendi. Ah, entendi essa lógica. Porque se tivesse alguém aqui, eu cortava lá em cima, na laje, amarrava ele lá em cima, levava o rolinho lá em cima, amarrava lá em cima, o cara de Aham. baixo puxava. E na outra ponta também corta e deixa ele pra baixo. É complicado, cara. Já Uhum. sofri muito já. Ixi. Também já passei muito cabo, hein? Vixe, cabo de potência, cabo 120mm, 150, 240mm. Você tá Vixe, doido. tô falando pra você, mas de verdade. Mas é isso aí. Vamos lá. Essa categoria é indicada para instalações que necessitam de grande velocidade de transmissão, mas não querem arcar com a instalação de fibra ótica. Hoje em dia tem empresa que já tem fibra ótica nas suas instalações, tá? Então, ao invés de ter cabo de rede, ele tem fibra. Então é outra tecnologia, é outra forma de conduzir a estrutura, tá? Cat7 eu só ouvi falar, tá? Eu nunca peguei na mão, tá? Essa categoria de cabo possui maior rigidez,
e grossura superiores aos demais tipos, permitindo um alto desempenho de transferência. Conta com 10 gigabits ao longo de 100 metros e tem capacidade para gamas de frequência de até 600 MHz. Porém, é mais cara que de padrões de... É mais caro, né, do que os padrões anteriores. Dica para escolher o cabeamento de redes para a indústria. A indústria necessita de um planejamento diferenciado de cabeamento estruturado. Isso porque os cabos dessa rede desempenham um papel essencial na circulação de informações entre o centro de comando e as máquinas. Ou seja, além do modelo padrão utilizado por todas as empresas, as indústrias devem priorizar o funcionamento de equipamentos inteligentes que se comunicam por meio de cabos de rede blindados. Então, além desses cabos, o Cat5, né, Cat5e, tem o Cat5e blindado, tem o Cat6e blindado e o Cat7e blindado, tá? Que entre os fios dele lá dentro e a malha de fora, ele possui uma malha também de blindagem, que são outros tipos de conectores, tá? São conectores de metal, é outro tipo de solda que você tem que fazer nesse conector, tá? Então, ele é um pouquinho mais complexo, mas vale muito a pena, tá? Esses modelos são ideais para o cabeamento que não sofram interferências eletromagnéticas, evitando falhas ou interrupções de sinal. Pessoal, esse daqui é só um pouquinho da tecnologia que possui, tá? Na internet, tá? E de cabos também, tá? É o TP, são cabos sem blindagem, sendo o tipo mais comum no mercado, né? Recomendado para o uso doméstico ou em pequenas empresas. O FTP, os fios são envolvidos por uma fina folha de aço ou liga de alumínio, o que garante a blindagem contra interferências. O STP, blindagem individual para cada par de fios, que reduz a chance de diafônia, que é a interferência que um canal provoca em outro. Então, nossos cabos ali no par trançado, eles mesmos se têm interferências. Então, esse STP, esse cabo, né, STP, ele já tem uma blindagem para cada par de cabo, tá? Então, isso reduz a interferência entre eles. Os principais fornecedores de cabeamento de rede. Para escolher o cabeamento de rede adequado e de qualidade para a montagem de rede de computadores e telefonia, é importante buscar fabricantes que tenham referência no mercado. A For Infra indica 2 empresas que investem em inovação para os projetos de cabeamento estruturado e elétrico. O cabo de rede Furukawa, tá? A primeira é a Furukawa, grupo que teve início há mais de 130 anos no Japão, presente no Brasil desde 1974. A empresa produz cabos e componentes de rede agrupados em soluções que inovam a forma de atender às demandas de largura de banda de rede de comunicação em indústrias, empresas e residências. Tá? Então, por que eu coloquei a Furukawa? Porque ela é uma das melhores, né, empresas que tem hoje no mercado.
Então ela está há mais de 130 anos nessa parte de internet, de comunicação. Então ela é bem antiga, tá? O fabricante possui um extenso catálogo de produtos que oferece soluções para infraestruturas de rede óptica e de rádio digitais, projetos de conectividade em rede corporativa e capeamento estruturado. A segunda empresa que eu indico aí para vocês é a Nexans, com mais de 120 anos na história e no Brasil desde 2000. Ela é pioneira no setor de eletrificação, ou seja, oferece soluções para projetos elétricos, fabricando cabos para geração, transmissão, distribuição e a utilização da energia. A Nexans fabrica recursos como os cabos solares, cabos de energia eólica, sistema de cobre LAN, cabo de alumínio coberto para baixa, média e alta tensão, cabos de cobre isolados para baixa tensão e cabos de inversor de frequência. Então, pessoal, essas são as duas fabricantes que eu recomendo aí para vocês, tá? Uma é a Furukawa e a outra é a Nexans. São as pioneiras do mercado, tá? Pessoal, até aí tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Certinho. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que eu acabei colocando um pouco pequeno, tá? Mas depois eu vou mandar o slide para vocês. Projeto de cabeamento estruturado. Tudo que você precisa saber para instalar uma rede lógica certa em sua empresa. Com o avanço que vivemos na área de tecnologia de TI e telecomunicação, é quase impossível imaginar uma empresa que não faça, em algum momento, a sua jornada, um projeto de cabeamento estruturado para implementar uma rede de transmissão de dados de alta velocidade. Então, hoje em dia, pessoal, primeira coisa que a empresa faz? Já coloca internet. Com a internet a empresa anda, sem internet a empresa para. Que nem eu trabalho com desenvolvimento. E os meus clientes, quando eles ligam para mim, nós temos um sistema VoIP, né? E esse sistema VoIP, ele é pela internet. Se a internet parar, os clientes não conseguem ligar para nós. Então a empresa fica numa nuvem escura assim, nela, que ninguém tem comunicação. Então a primeira coisa é colocar a internet, tá? Hoje o cabeamento estruturado está em tudo: e-commerce, bancos, indústrias, universidades, escola, hospitais ou mesmo edifícios, condomínios e residências, né? Dependem cada vez mais de tráfego de dados, tanto para operar seus sistemas administrativos e de automação, quando para acessar a internet, a TV, tá? Então, por exemplo, eu chego em casa, eu falo, eu dou um comando: Alexa, liga meu ar-condicionado, né? Alexa vai lá, manda um sinal via internet. Alguns ar-condicionados possuem já essa tecnologia, né? Manda um sinal de internet local e liga meu ar-condicionado. O robozinho, hoje em dia a Kabum aí tá em alta, né? Com aqueles robozinhos aspirador. Eu dou um sinal ali pelo meu celular, o robozinho já começa a fazer a faxina já no chão. Então a internet está em todo lugar que você vai. Hoje até ônibus aí, né? Às vezes esses ônibus corporativos que faz viagem, excursão, já tem Wi-Fi também, avião também, né?
Então todo lugar tem Wi-Fi hoje em dia, internet hoje em dia, né? Ô, professor, tem um ônibus aqui que nós vai aqui, que o Wi-Fi dele não aguenta não. Tem 40 caras no Wi-Fi. Vixe, 40 equipamentos aí conectados, às vezes não aguenta não. Não, o Wi-Fi daqui peida bonitinho do ônibus aqui. Misericórdia. A TV a cabo ou câmeras de segurança que protegem ambientes domésticos ou de trabalho. Então, hoje TV a cabo, câmera, também ele usa geralmente cabo de rede, tá? Muitos técnicos em CFTV, né? De monitoramento, eles usam o cabo de rede, o Cat5e, para poder estar fazendo o cabeamento aí das câmeras. Eles pararam de usar aqueles cabos de TV e começaram a usar cabo de rede. Por isso, muitos empreendimentos precisam reformar suas redes antigas, ou, o que é cada vez mais comum, já saem no papel com uma infraestrutura planejada para cabeamento estruturado, unificando o envio de sinais de internet, vídeo, dados e voz. Foi o que eu acabei de falar. Então, muitas empresas eles já vêm pensando nessa parte aqui, internet, né, para ter acesso a sistemas, a equipamentos, vídeo de monitoramento, dados de sistemas e de voz, que é o VoIP, tá? Se este é o seu caso, preparamos um post, né? Ele aqui é um post de um parceiro meu, tá? Que ajuda a entender como funciona, tá? O que é cabeamento estruturado, por que fazem um projeto de cabeamento estruturado, quais são as etapas da elaboração de um projeto de rede lógica, par metálico ou fibra, como nós acabamos de falar, os tipos de topologia e estruturas, como eu expliquei na aula anterior, né, como que é uma topologia estrela, uma topologia mista, tá? As normas e as novas tecnologias para projeto e instalação de redes de cabeamento estruturado, começamos com a pergunta funcional. É a rede composta de cabos e dispositivos por onde circulam sinais de dados, voz, vídeo e dos sistemas de informação, telecomunicação e controle na eficiência comerciais, industriais ou residenciais. O cabeamento estruturado faz a comunicação entre servidores, que armazenam os dados e sistemas de TI, e as estações de trabalho ou terminais periféricos de rede. Portanto, o cabeamento integra em uma só rede todos os sistemas administrativos de uma empresa, como, por exemplo, sistema de informação das rotinas corporativas, acesso à internet, alarmes, sistema de monitoramento, controle de acesso de segurança, sistema de automação da edificação, circuito fechado de TV, que é o CFTV, sistemas de energia, controle ambiental. Embora esses sistemas possam ser estruturados separadamente, cada um com um cabeamento próprio, a integração de todos eles numa única infraestrutura oferece inúmeros benefícios. Implantar um projeto de cabeamento estruturado em uma empresa ou edifício residencial traz uma série de vantagens na operação dos sistemas de controle, administração e telecomunicação em geral. Alguns benefícios, como os relacionados
ao maior desempenho da transmissão de dados. São imediatos. Outros são sentidos a médio ou longo prazo. Na medida em que ocorre o retorno dos recursos da implementação do cabeamento, estruturados entre eles são: melhora no desempenho da rede de telecomunicação, maior segurança da rede, suporte integrados ao tráfego multimídia, permitindo a inserção de novos sistemas para atender às demandas dos usuários. Então, essa parte aqui tem que ser bem planejado, porque um planejamento errado ou incompleto pode causar prejuízo, tá? Unificação de vários serviços em um só cabeamento. Com isso, menor custo de mão de obra e de instalação da rede. Com um projeto de cabeamento estruturado bem executado, é mais fácil encontrar erros na rede de telecom. Então, por exemplo, se tiver um erro numa rede, hoje nós temos serviço de monitoramento. Hoje em dia, quando eu trabalhava na NET Barretos, eu usava o sistema Zabbix, que ele é um sistema de monitoramento de estrutura de telecomunicação, inclusive de telefonia. Então, qualquer erro ali na estrutura que dá, como os equipamentos eles estavam em uma só tecnologia, né, com cabo de rede mesmo, então eu consigo monitorar eles. Eu consigo ver como que eles funcionam, tá? Inclusive aí os equipamentos da indústria, né? Então, como os equipamentos da indústria já tá nesse tipo de integração, eu consigo monitorar mais fácil, tá? Então, isso diminui a parte de erro, né? E se tiver algum erro, é mais fácil de encontrar na rede, tá? Simplicidade e rapidez para realizar manutenção e expansão de redes futuras. Aqui eu já tenho que planejar, tá? Eu já tenho que planejar uma expansão futura, ou de novos equipamentos, ou de cabeamentos novos. Então eu preciso já planejar antes de aplicar essa tecnologia, tá? Facilidade de aquisição, identificação e controle de cabos. Então eu consigo também identificar até os cabos. Hoje em dia os switches, diferente dos hubs, né, eles podem até ser parecidos assim fisicamente. Eu consigo gerenciar ele porta por porta. Então se o switch tem 24 portas, eu consigo gerenciar porta por porta e saber qual equipamento está me dando prejuízo ou está com algum dano. Então, através do monitoramento, eu consigo ter esse monitoramento, tá? Inclusive em equipamentos da Cisco, tá? Maior longevidade de cabeamento de sistemas, porque por ser planejado, a rede de cabos estruturado também melhora o aspecto visual das empresas. Então, aqui no nosso... Cadê na nossa imagem? Aqui, ó, é bonitinho ver, né? Todo o cabinho percorrendo um lugar de um lado só, né? Ele descendo, subindo aqui no fundo, né? Agora, já pensou? Você chega na empresa, tá um monte de cabo espalhado, um cabo de cada jeito, né? Um cabo de CFTV lá de um lado, de rede do outro, né? Então fica bem complicado, né? Ele melhora até o aspecto. Já sabemos para que serve e quais são as vantagens
de contar com a rede estruturada, né? Mas como é elaborado o planejamento de cabeamento estruturado, né? Como que nós vamos saber planejar? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Não, ainda não, isso tem mais um tempinho. O projeto de cabeamento estruturado para as instalações de uma infraestrutura de rede é constituído de um conjunto de documentos, tá? Entre eles, a planta baixa da empresa, planta de custo e memorial descritivo de Oh, Jesus, cadê meu mouse aqui? Custo, né? Memorial descritivo informando os requisitos dos materiais e equipamentos necessários, né? O que eu vou colocar na empresa? Quais são as tecnologias que vão estar na empresa, né? Além de como será executada a rede, na onde que vai ficar, como que vai ser, quantos cabos são, né? Nesse sentido, o projeto de rede estruturado segue basicamente os seguintes passos. Fase 1, coleta de dados, o checklist, né? É uma etapa preliminar de conversas com o cliente para definir o tipo de requisitos da instalação que será projetada e construída. São apresentados os variados tipos de rede de cabeamento estruturado disponíveis no mercado, suas topologias de cabo, velocidade de transmissão de dados. Nessa fase, o projetista pesquisa as características arquitetônicas da edificação onde a rede estruturada será implantada e verifica se há espaço necessário para as salas de equipamentos. Então, por exemplo, eu quero colocar 23 hub na empresa, né? Na minha sala de máquina de rede. Só que eu tenho 2 conduíte. Aí não tem como, né? Então tem que sempre planejar para não acontecer isso, tá? Um exemplo disso são indústrias ou hospitais com salas limpas. Tanto a elétrica para salas limpas, quanto o cabeamento estruturado precisam ser embutidos em atendimento às normas que regem esses ambientes. Durante a coleta de dados do checklist, são definidos também que sistemas de controle serão englobados no projeto de cabeamento estruturado. Por exemplo, se vai ter CFTV, se vai ter TV a cabo mesmo, internet, som, interfone, alarme, né? Coloquei internet aqui de novo, não era para colocar. Wireless, né? Então tem bastante coisa antes de estar planejando, né? O nosso cabeamento estruturado aí. Segunda fase, cálculos e planta baixa do projeto de cabeamento estruturado. A segunda etapa do projeto de cabeamento estruturado consiste em calcular e desenhar os requisitos da infraestrutura da rede para atender o sistema definido no checklist. É quando são projetados todos os aspectos que compõem cada rede de cabeamento estruturados. Entre eles são o número de pontos de recepção de informações nas estações de trabalho. Quantos cabos que vai ter lá na estação de trabalho, né? Quantos computadores, quantos terminais vão ter lá, né? Quantos equipamentos. O local da sala onde ficarão os equipamentos de rede, como servidores, roteadores, switch, onde que vai ser,
né? Porque tem que ser um lugar arejado, tem que ter bastante ar-condicionado, porque o equipamento não pode trabalhar quente, senão ele pode desligar, né? A maior preocupação ali é o equipamento desligar e perder a comunicação. Então acaba afetando aí o nosso sistema de OSI, né? Que é a integridade também, né? Quantidade e localização dos backbones, equipamentos que interligam os servidores e salas de telecom aos computadores e terminais de serviço. Os armários das salas de telecomunicação, onde serão acomodados os cabos e instalados os backbones. A topologia ou traçado da rede entre os pontos de trabalho e os backbones. Se haverá, além de cabeamento horizontal, cabeamento vertical entre andares da edificação e sua conexão à sala de telecom a cada piso. Então nós temos também que planejar se ele vai ser só cabeamento desculpa, só cabeamento vertical ou horizontal. Então até isso nós temos que planejar. Diâmetro e traçado das tubulações e caixa de passagem dos cabos. Geralmente as empresas pensam muito nisso, né? Nas tubulações, como que vai ser para uma futura um futuro upgrade, né? Uma futura evolução da empresa. Geralmente nas residências não são assim, tá? Geralmente são tubulações finas, né? Que nós reza uns 300 Pai Nosso lá para poder passar o cabo, né? Então é bem complicado, é bem diferente entre empresas e algumas residências. Certo, pessoal? Tudo certo até aí? Positivo. Oi, Tudo certo. da escuta. Vocês não dormem não, hein? Tô quase, mas eu tô firme. E eu tava quase dormindo. Não, O Thales tá muito quieto. Tá cochilando. Certeza. Nossa. Não, mas tá na escuta. Tá interessante a aula, professor. Tô anotando quase tudo aqui. Aí sim. Tem pouquinho, quer ver? Eu acho que só falta mais uns 10 slides. Deixa eu ver aqui. Ixi. Não, tô brincando. Acho que só falta... Só falta 3 só. Bora lá. 9. Não, mas sua aula tá interessante. Você é mesmo, professor. Pode ver que todo mundo tá participando aí, ó. Todo mundo tá perguntando, o Zé, né? Os meninos, pode ver. Não, é isso aí. Tem que interagir, né? Senão cochila aí é foda. É complicado. Tô brincando, gente. Tô dormindo, não. Não, mas a verdade velho, a aula online, eu acho que ela é mais cansativa, porque você relaxa, entendeu? É diferente de você estar no presencial ali, sabe? É complicado. Vou ver com o Paulo, ver se nós tem uma presencial aí pra nós se ver. Beleza, opa, demorou. Onde que eu tava? Aqui do piso, né? Pessoal, então aqui, né, diâmetro, traçado das tubulações e caixa de passagem dos cabos, tá? Os pontos ou portas de entrada por onde o cabeamento externo de internet é conectado na rede interna da cada edificação. O tipo de cabo que está utilizando, tá? De acordo com as necessidades de velocidade de tráfego. Então, por exemplo, geralmente empresas elas utilizam mais de uma internet, às vezes até 2 ou 3, tá?
Então, esse cabeamento ele precisa tá adequado para esses três tipos de internet. Por exemplo, eu tenho uma internet de 100 MB, uma de 200 e uma de 1 GB. Eu não vou colocar cabeamento para aguentar aquele de 100 MB. Eu já vou colocar cabeamento para ele aguentar de 1 GB ou mais, tá? Então, sempre tem que pensar aí no melhor cabeamento, né? Melhor estrutura. Ô, professor, eu tenho uma pergunta assim, tá, não sei se está dentro do assunto. Aham, pode perguntar. Essa onda de calor que deu do ano passado, essas ondas brabas, aí não deu interferência na internet dos seis aí não? Foi normal? Olha, Deu? aqui pra mim não afetou. Ah, tá. Não, porque aqui pra nós aqui não ficou muito bom a internet, não. Não sei se esse é o. Ó, pode acontecer se caso a internet for via rádio, né, o clima, né, o ambiente externo, ela pode impactar diretamente na conexão entre as Ah, torres, né, principalmente de telefonia de operadora, é muito assim. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui uma TV a cabo, vamos colocar aqui uma Sky, por exemplo. Eu tenho aqui uma antena da Sky e a Sky ela pega o satélite dela, né, que passa o TV a cabo. Se tiver chovendo, né, ou tiver muitas nuvens, essa minha interferência, essa conexão entre a minha antena e o satélite, ela vai ser quebrada. Então, antigamente eu tive muito problema, logo quando surgiu a TV a cabo, eu já falei pro meu pai, vamos colocar aí uma TV a cabo, né, pra nós assistir o futebol. Mas nós sofria muito porque na cidade onde eu morava tinha muita nuvem. Então aí vivia caindo, então eu menos assistia do que assistia. Tá bem complicado. Aí tem que pôr a gato. Ué, é o jeito. copiada. Positivo. Além de muitos metros de cabo, né? Alguns projetos incluem centenas ou milhares de pontos de conexão, além dos inúmeros backbones. É o caso da reforma completa do cabeamento estruturado, realizada pela OMS, Engenharia da Copel. Inclusive a Copel ela tem um testador de velocidade, tá? Então quem utilizar o testador da Copel, ela é engenheira, tá? Principal distribuidora de energia elétrica também do Pará, tá? Então ela fornece internet e energia. Foram instalados 2.000 pontos para postos de trabalho na edificação da Copel. Em Curitiba, além disso, implantamos pelo menos 30 backbones de fibra ótica entre os racks de servidores do cliente. Explica o Henrique Dariva, engenheiro eletricista da OMS, tá? Então, você tem que estudar muito para ser um engenheiro aí, né, eletricista. Junto com o segundo passo, tem os croquis e plantas. Croquis é igual de casa mesmo, tá? Só que é elétrico e rede. Também existe esse tipo de croquis. As especificações do projeto de cabeamento estruturado são representadas em desenhos técnicos, na planta baixa e em várias plantas de detalhes. Então, por exemplo, eu tenho lá o croquis lá da minha residência, né? E nesse croquis da residência eu já tenho o croquis de rede e de energia. Então é bem bacana ver esse tipo de croquis, que você vê tudo colorido, vê
todos os cabeamentos ali. O detalhamento gráfico de estruturas, como entradas de cabeamento externo, eletrocalhas e rack de equipamentos, viabiliza e facilita a execução da infraestrutura de rede. Esse calha de cabeamento é como se fosse, sabe, vocês já viram aquelas calhas que vocês colocam de energia mesmo para passar o cabo na parede? Vocês grudam na parede e passa aquela calha? É quase a mesma coisa, só que ele é um pouquinho maior e mais largo. Além da consolidação por meio de esquemas gráficos, o projeto conta ainda com detalhamento de rede feito por escrito, num memorial descritivo. O memorial descritivo do projeto de cabeamento estruturado contém a descrição detalhada da infraestrutura a ser executada, incluindo descrição geral da rede, descrição dos sistemas a serem implementados, como serão o aterramento e as proteções elétricas necessárias ao cabeamento e os equipamentos da rede, especificação dos materiais, equipamentos, topologia e tipo de cabeamento determinado para a obra, as normas consideradas do projeto. Fase 4. Na etapa é calculada e descrita a planilha com a quantidade de cabos, equipamentos passivos, backbones e os demais dispositivos necessários à execução do projeto do cabeamento estruturado. Com base no cálculo dos insumos, é elaborada uma tabela com a estimativa de custo de implementação da rede estruturada. Em geral, a instalação de rede de cabeamento estruturado possui maior custo inicial e economia a médio e longo prazo. Pessoal, trabalhar com cabeamento estruturado não é barato, tá? Uma empresa para fazer um cabeamento digno ali, estruturado, não é barato. Mas em médio e longo prazo, ele vai ter esse retorno, né? Porque não vai ter muita manutenção. E eu não vou precisar de vários técnicos. Geralmente ali numa empresa uns 2 técnicos em cabeamento estruturado já resolve. Se caso o local tiver bom, né? Tiver bem estruturado, tá? Boa parte dos custos dependerá de 2 aspectos fundamentais do projeto, que veremos ainda no post aqui, né? Que é a escolha dos cabos e a topologia ou layout definido para a rede estruturada. 5. A execução da obra. Já estamos acabando, pessoal. Não dorme não. A instalação da rede de cabeamento estruturado necessita de mão de obra qualificada com experiência na execução de projetos de rede. Isso porque equipamentos de telecom são sensíveis à poeira, sujeira e exigem cuidados específicos na instalação. Além disso, cabos como o de fibra ótica são frágeis e demandam atenção redobrada em sua implantação. Em alguns casos, a instalação do cabeamento estruturado necessita de adaptações na infraestrutura arquitetônica da edificação, porque muitas vezes os cabos ficam sobre o forro rebaixados ou sobre o piso elevado. Então, tem muitas empresas que eles têm um piso falso. Então, eles têm uma estrutura metálica e entre essa estrutura metálica aí tem um contrapiso, mas entre essa estrutura metálica eles fazem o piso. Aí eles removem esses pisos para poder passar a estrutura elétrica ou de rede
Também pode ser necessário quebrar ou construir paredes para a instalação de calhas eletrodutos, ou prover adaptações nas entradas de rede, por onde chegam os serviços de telecom. Esta pode ser inclusive subterrânea. Então, geralmente na nossa casa, né, vem o drop da fibra, passa pelo nosso poste, passa subterrâneo e sobe na nossa laje. Então é dessa forma que eles estão falando aqui. Em muitas situações é necessário embutir todo o cabeamento estruturado para que eles não fiquem atrapalhando, como uma sala limpa. Então você vai ver lá os rack, né? Aqueles rack preto grandão, com os switches, os hubs, os equipamentos de telecomunicação, e os cabos eles estão entrando nesse switch e passando, dando uma voltinha e já descendo do lado na estrutura daquele rack. Então fica todo organizado. Ele não pode me atrapalhar no meu manuseio. Então ele é bem estruturadinho, ele é bem bonitinho, até bonito de se ver. Para isso, uma dica importante encontrada em uma empresa de engenharia elétrica multisserviços, como a OMS Engenharia, que é capacitada tanto para implementar cabeamento quanto para realizar as reformas, obras e adaptações civis necessárias para o projeto de cabeamento estruturado. Pessoal, eu vou deixar um e-book aqui, ó, no próprio slide já deixei o link, tá? Para vocês, depois se vocês quiserem ter interesse em aprofundar, tem o link aqui do e-book deles. Sexto passo. Esse é o último, pessoal. Vamos lá. Sexto passo, hein? Projeto as builds. As builds é uma expressão inglesa a qual pode ser tratada para a linguagem portuguesa como construído, tá? É uma tradução. O último passo de como um projeto de cabeamento estruturado é a elaboração das builds. Trata-se de um projeto feito na engenharia após a execução de qualquer tipo de obra, como construção, reforma ou ampliação. Eles servem para garantir o registro preciso da situação final da infraestrutura para manutenção ou alteração futura. O projeto, as builds de cabeamento estruturado, é feita quando o planejamento original foi alterado durante a execução da rede ou quando não há registro anteriores sobre a infraestrutura instalada. Portanto, as builds depende do acesso às plantas e ao projeto original, usando como base para demonstrar as alterações. É bastante importante hoje em dia, devido à velocidade como que as novas tecnologias surgem, exigindo alterações mais frequentes na rede de telecom. Certo? Então, agora que vocês já sabem as etapas, né? Agora vocês vão praticar dessa de melhor forma, ou até na empresa de vocês, né, que vocês possuem ou trabalham, vocês vão ver de outra forma como que é essa conexão. Por exemplo, um roteador, o roteador ele trabalha dessa forma. Que precisava de mais um cabo de rede, como que poderia ser feito, né? Então essa parte de divisão vocês vão estar mudando após essa aulinha aí que eu dei pra vocês, certinho?
Beleza, professor. Ô, professor, lá na onde eu trabalho lá, passa tudo por cima, no alto lá, sabe? Aham. Cabo de Wi-Fi, essas coisas. Aí. São eletrocalhas. Então, eu acho que é isso. E lá pega em Wi-Fi, assim, pega pra tudo quanto é lado mesmo. Isso. Então, a sua empresa, a estrutura que ela fez, são pelas eletrocalhas. Então, a estrutura dela é tudo por cima. Aham. Isso aí é a área do Zé aí, ó, do José. Isso aí, eu como com arroz e feijão isso aí, velho. Meu Deus. Eletrocalha de 100, de 200, de 400, leito, Misericórdia. perfilado, essas coisas iradas tudo aí. Ô, É pessoal, foda. ficou alguma dúvida? Eu fui claro com vocês? Não, de boa. Tudo certo. Ô, professor, você vai passar algum trabalho para fazer, para entregar? Vamos assim, Vou, eu. semana que Hã? vem eu já vou passar um trabalhinho aí pra vocês. Ah, tá, para ajudar na nota da prova, né? Sim, sim. Porque eu passo um trabalhinho de uma pesquisa aqui da matéria que o senhor deu, mas já um meio preparamento para a prova, né? Com Sei lá. certeza. Eu vou fazer um slidezinho na próxima aula, que eu vou passar pra vocês, que aí já vou passar mais algumas coisas, né? Aí fica como pesquisa, vou pedir pra vocês me mostrar aí como que é uma rede, ou até mesmo fazer um detalhamento aí da rede da onde que vocês trabalham, né? Pra nós ir discutindo, valendo nota. O que vocês acham? Uai. Boa ideia. Pra vocês analisar aí como que é a empresa aí de vocês. Aí nós vai discutindo. Uai, eu acho que para mim dá certo. Eu vou ficar olhando pro Arthur aqui. Isso. É isso Aham. aí. Você vai ter bastante coisa pra olhar, hein, Thales? Vai. O Zé que vai ser bom. O Zé já mexe com as caras, o Zé qualquer coisa. É, entendeu? A gente passar cabo de rede, que é um switch, essas coisas assim, eu já sei, sabe? Aham. Então, Agora o boa ideia, funcionamento em professor. si, sabe? Aham. Não. Boa Mas ideia, que nem que era um cabo Cat5 com Cat6, que é isso aí, a gente já sabe. Se é um hack, que é um hack, Aham. eletrocar, essas coisas assim, eu já sei. Aí. Que nem aham. clipar cabo, igual assim, eu já sei essas coisinhas, eu já sabe. Porque é o basiquinho da elétrica, sabe? É. Mas é bem top. Pai, mas essa ideia sua foi sensacional, ô, professor. Pode deixar que amanhã eu já vou começar a olhar pro Arthur. Né? Já começa aí a olhar, Aí- dar uma Aí analisada. trupica no chão. Aí Aham. Aí só não trupique e não dá uma testada, hein? Pelo amor de Deus. cai de Aham. cara no chão. Aí eu- Misericórdia. Beleza, então. Certinho, É só isso, pessoal? professor? É só isso? Só isso, pessoal, por hoje.